Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, foi divulgado o Global Rights Index, o índice global de direitos, que traz anualmente uma lista sobre os lugares que mais violam os direitos dos trabalhadores no mundo. E este ano o Brasil conseguiu aí a façanha de ficar entre os 10 piores lugares, 10 piores países do mundo para se trabalhar. Como é que a gente chegou a essa posição vergonhosa, Fausto? Bem, Glauco, primeiro é importante o papel desse relatório, mostrando como o conjunto de direitos dos trabalhadores e os direitos sindicais são desrespeitados pelo mundo. É um relatório ali organizado pelo Global Rights, mas também sob o pedido, né, sob a encomenda ali da CSI. É um relatório que, de alguma forma, ajuda a gente a compreender como o conjunto de direitos dos trabalhadores vem sendo desrespeitado. O debate sobre o Brasil já está em pauta já há algum tempo, não é a primeira vez que o Brasil está entre os 10 piores países, e isso avançou principalmente após a reforma trabalhista de 17. Chama atenção, no caso do Brasil, a questão do desrespeito à negociação coletiva. A gente vai vendo como que, ao longo do ano de 2021, pautado ali pela pandemia, o direito à negociação foi desrespeitado inúmeras vezes, uma vez que a chamada negociação individual preponderou em relação à negociação coletiva. Chama atenção no relatório também, e a gente sabe que essa é uma realidade aqui no Brasil, como que os movimentos paradistas, ou seja, as greves, são violentamente confrontadas. Em diversos momentos, diversas greves, a gente tem movimentos aqui claramente de impedir que a greve se realize, e vários deles, inclusive com o uso da violência. E o mais grave de tudo, né, Glauco? O Brasil entrou nesse destaque por assassinatos de trabalhadores e assassinatos de lideranças sindicais no exercício aí da representação do conjunto dos trabalhadores na luta pelos direitos. Essa é uma triste marca que a gente carrega. Mais uma vez, em 2021, a gente teve dirigentes assassinados, e que, de alguma forma, coloca em debate o que está acontecendo no Brasil do ponto de vista do ataque à democracia. É sempre importante a gente lembrar que as questões do trabalho, as questões de relações de trabalho, mediação de conflito e, de alguma forma, o respeito às negociações, às greves, às movimentações dos trabalhadores são fundamentais num mundo que se diz democrático, que se diz civilizado, algo que a gente vem aqui no Brasil a duras penas e a cada vez mais, a cada ano que passa, comprometendo com mais dificuldades, e a cada nova legislação que vai aparecendo, a gente vai vendo como esses direitos vão sendo desconstruídos. Chama atenção, né, e chamou a atenção do relatório, conjunto de medidas que foram tomadas ao longo aí da pandemia com relação a retirada na negociação coletiva do centro do debate, a possibilitar que trabalhadores tivessem os seus salários reduzidos sem nenhum tipo de garantia, muito pelo contrário, né, sem nenhuma negociação coletiva, sendo normalmente forçado pelos empresários, né, sobre isso, pelo patronal, a fazer esse tipo de acordo. De alguma forma, a gente vai vendo como foi junto com a democracia que foi deteriorando, as relações de trabalho no Brasil foram bastante deterioradas. Um outro dado que é bastante importante também, envolve muito o Brasil, é o próprio direito, acesso ao direito do trabalho. Você tem uma população bastante grande, quase metade da população está no trabalho informal, não tem acesso aos direitos tradicionais do trabalho, os direitos que estão consignados na nossa legislação trabalhista, de um lado, e este número vem ano a ano aumentando. Então, quando a gente vai colocando tudo isso dentro do escopo, o Brasil vai ficando ao lado de países como Bangladesh, Colômbia, Belarus, enfim, Mianmar, o que acende o alerta aí quando a gente está num ano que precisa ser discutido a questão democrática e, inclusive, o debate aí sobre a mudança, a revogação dos marcos aí que foram muito, muito precarizantes da reforma trabalhista.
E alguém pode ver esse relatório, Fausto, e querer relativizar, dizendo que, mas o Brasil nunca foi um paraíso para o trabalhador, o que é verdade, mas o que também é verdade é que a situação piorou muito nos últimos anos. O Brasil entrou pela primeira vez nesse índice em 2019, depois constou de novo em 2020 e aparece agora em 2021. Se nunca foi um paraíso, parece que hoje, para o trabalhador, o Brasil parece mais um inferno mesmo, né? Porque existem assassinatos, como você falou, e está ali no relatório, assassinatos e ameaças a representantes sindicais, repressão a greves, esse acordo coletivo que não é mais respeitado e o trabalhador com cada vez menos direitos. Chegou a hora de dar essa virada, pelo menos aí no ano que vem, com um eventual novo governo, porque não é possível mais o trabalhador ser tão castigado como está sendo aqui no Brasil, Fausto. Sim, Glauco, e o fundamental é a gente compreender o papel das organizações sindicais, das organizações de representação dos trabalhadores. Uma das coisas que o relatório denuncia é como a atividade sindical no Brasil ela vem sendo perseguida, principalmente, né, desde da reforma trabalhista de 17. Primeiro, você teve um movimento muito claro de enfraquecimento das organizações sindicais por meio da alteração, né, na verdade, por meio da proibição das formas de seu financiamento. De outro lado, você tem este movimento de deslegitimação da negociação coletiva e substituição por uma relação direta entre o trabalhador e a empresa, algo que a gente sabe que na prática isso não existe, uma vez que o trabalhador não tem outra opção senão aceitar as condições que a empresa lhe coloca. Este debate sobre a negociação, chamada negociação individual, precisa ser enfrentado, nós precisamos retomar o debate de como a discussão da negociação coletiva tem que estar no centro do debate das relações de trabalho no Brasil, e nós precisamos tratar efetivamente da questão da violência contra o trabalhador. Vamos lembrar que aqui a gente está falando de assassinatos de lideranças, assassinatos de direção, perseguição de representantes dos trabalhadores em vários estados, e que, de alguma forma, isso enfraquece e coloca em xeque a nossa democracia. Nós estamos falando aqui de um mundo em que, de alguma forma, reivindicar os seus direitos acaba sendo uma ação política que coloca em risco a vida do sujeito, a vida do cidadão. O embate com relação às greves e as novas formas que vêm sendo utilizadas, como, por exemplo, o interdito proibitório, vêm sendo utilizados do ponto de vista de proibição quase do movimento grevista, são algo bastante relevante. A gente viu recentemente aí em greves, normalmente em greves vinculadas ou ao setor público ou ao setor de transporte, como o judiciário vem se pronunciando, inclusive, com punições e com impedimentos efetivos dos movimentos paradistas. Tudo isso, de alguma forma, Glauco, precisa ser rediscutido e precisa ser enfrentado. Nós precisamos compreender que o conjunto dos direitos trabalhistas precisa ser garantido para a maioria dos trabalhadores, a sua totalidade, né? Esse tem que ser o nosso objetivo. De alguma forma, a gente precisa construir um caminho para que a negociação coletiva seja o centro do processo de relações de trabalho, e que o movimento sindical, a representação dos trabalhadores, volte a ser um dos atores do processo da discussão democrática do nosso país. Uma das grandes perdas que a gente vem assistindo a partir do governo Bolsonaro é a retirada do movimento sindical dos espaços de discussão, um governo que, de alguma forma, não dialoga com o movimento sindical, ele, de certo modo, confronta a democracia, e a gente viu isso ao longo desse período como um todo, e a gente precisa, de alguma forma, fazer um movimento de mudança nesse sentido. Não só porque as condições objetivas do trabalho e do trabalhador vêm se deteriorando cada vez mais, com perda do poder aquisitivo, com piora nas relações, com aumento no número aí de acidentes e doenças profissionais, mas também porque, de alguma forma, a gente tem assistido o enfraquecimento da nossa democracia quando você tira uma das partes fundamentais nesse processo, que são os representantes dos trabalhadores. Fortalecer o movimento sindical no Brasil de alguma forma, um fortalecimento da nossa democracia, que está bem complicada, que está com muita dificuldade nesses últimos anos.
E esse índice remete a um outro estudo também recente, Fausto, que foi divulgado aqui no Brasil, Fair Work Brasil 2021, em relação aos trabalhadores de aplicativos, mostrando que o Brasil também é um dos piores países do mundo para se trabalhar em aplicativos, né? 99, Uber, Rappi, enfim, esses aplicativos que existem. E aí parece bastante uma correlação bastante evidente, um país onde o trabalhador tem cada vez menos direitos, no caso dos trabalhadores de aplicativos, sequer vínculo formal reconhecido, e que ainda esses direitos acabam sendo violados, né, porque inclusive foi enfraquecida toda a fiscalização do trabalho durante o governo Temer e o governo Bolsonaro. É natural que essas multinacionais venham aqui, explorem mais o trabalhador do que em outros lugares. Então, inclusive tem essa questão que você mencionou da organização das práticas antissindicais que são realizadas aqui no Brasil. Então é evidente que aqui vai acabar se tornando um paraíso, na verdade, para o empregador, inclusive multinacional, que quiser explorar as pessoas aqui, Fausto. Bem, Lauca, aí a gente vai assistindo a como que o sistema vai se apropriando das nossas deficiências e desses ataques ao conjunto da representação dos trabalhadores e da própria legislação. Este movimento de flexibilização da legislação trabalhista que a gente assistiu com a reforma de 17, que vem se ampliando, né, desde então, vai mostrando para a gente o que significa essa deterioração dos direitos do trabalho e como essa deterioração dos direitos do trabalho vai piorando a vida das pessoas. Quando a gente fala de trabalhadores por aplicativo, nós estamos falando, por exemplo, em você não respeitar um direito básico, né, que é um direito da luta aí do conjunto dos trabalhadores desde a sua origem, que é de ter uma jornada minimamente regulada, ou seja, esses trabalhadores trabalham muito mais de 15, 16 horas por dia, não tem garantia nenhuma de remuneração mínima, ou seja, é desrespeitado o direito do salário mínimo e tantos outros direitos que estão colocados na nossa legislação. E o pior de tudo, né, é desrespeitado, eles não têm acesso à própria justiça do trabalho, que de alguma forma deveria se pronunciar com relação a essas questões, e de alguma forma a gente vai vendo que vai se consolidando uma ideia de que esses trabalhadores são trabalhadores sem direitos, né? Afinal de contas, eles sequer são considerados trabalhadores porque muitos defendem esta ideia de que eles são trabalhadores autônomos, são independentes, são empreendedores. O que não faz o menor sentido, porque a gente sabe na prática que todas as condições, né, que caracterizam o trabalho, a dependência econômica, a subordinação, estão colocadas ali nessa relação. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente vai vendo como que sim, os grandes conglomerados internacionais olham para o Brasil como um país que vale tudo, né? O país que pode tudo. E a gente precisa reverter isso. Agora, não há outro caminho, Glauco. Para a gente reverter isso, a gente precisa mudar o sentido desse país, para onde esse país está caminhando, porque quando a gente fala das relações de trabalho, esta é uma das expressões, um dos espaços de significado e de disputa pela democracia, mas também não é o único, né? O Brasil vem perdendo espaço do ponto de vista dos países democráticos em todos os setores. Se a gente olhar com relação à própria questão da violência contra a mulher, a questão da violência contra os negros, contra a população LGBTQI+, tudo isso foi se deteriorando, né? A questão do meio ambiente vem sendo desconstruído, todos os marcos regulatórios do meio ambiente vem sendo destruídos. Tudo isso vai colocando em pauta, afinal de contas, o rumo que o Brasil vem trilhando desde 2016, desde o golpe, mas principalmente desde a eleição do governo Bolsonaro. Quando a gente olha para tudo isso, se coloca a questão de como nós podemos e como nós devemos voltar do ponto de vista de um país que caminha e preza pela democracia, algo que vem se enfraquecendo, a gente vem perdendo, e a cada declaração e a cada ato do atual governo, a gente percebe o quão o Brasil saiu fora da rota aí democrática do mundo. Infelizmente. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.